Você já acordou no meio da madrugada com um pensamento que não parecia seu? Não era pesadelo, não era preocupação. Era um pensamento frio, preciso, que te empurrava numa direção que você não escolheria acordado. E você ficou deitado na escuridão pensando: de onde isso veio? Seus professores de teologia teriam uma resposta: metáfora. Sua mente racional teria outra: estresse, ansiedade, o cérebro processando o dia. A igreja moderna confirma: não leve ao pé da letra. Mas e se eu te dissesse que Jesus, o homem que os cristãos mais estudam e menos entendem, deixou um mapa físico, somático, de como o corpo reage quando algo que não é você está presente? E que esse mapa foi enterrado, literalmente enterrado no deserto do Egito, e só voltou à tona em 1945. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que Jesus realmente fazia quando curava possessões. E por que reconhecer isso é exatamente o que eles passaram séculos impedindo. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa que muda completamente o que você acha que leu nos evangelhos. Foi pesquisando sobre os manuscritos de Nag Hammadi que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece óbvio demais, especialmente quando a obviedade foi fabricada por decreto imperial. Essa ideia de que Jesus usava linguagem simbólica quando falava de entidades não veio de Jesus, veio de Constantino. Mais precisamente, veio do problema político que Constantino criou quando transformou o cristianismo em religião de Estado no século IV. De repente, uma fé que descrevia o cosmos habitado por entidades com nomes, hierarquias e comportamentos específicos precisava virar algo palatável para um império. Complexo demais, perigoso demais, incontrolável demais. A solução foi elegante na sua brutalidade: alegorizar, espiritualizar, abstrair. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não foi só sobre a natureza de Cristo. Foi sobre qual versão do cosmos seria permitida existir. Os bispos não discutiam só teologia. Discutiam quem controlaria o acesso ao sagrado. Daí em diante, os teólogos institucionais repetiram: é simbólico. Os seminários confirmaram: é metáfora. As igrejas transformaram em doutrina: não leve ao pé da letra. E ninguém questionou. Por quê? Porque quando uma instituição com 1.700 anos de história diz que algo é simbolismo, questionar parece arrogância. Mas olha o que não fecha. Se as curas de Jesus fossem só metáforas espirituais, por que os textos descrevem sintomas físicos tão específicos? O corpo que convulsiona, a voz que muda de timbre, o frio súbito, a força anormal. Esses não são elementos de parábola. Parábolas não precisam de detalhes fisiológicos. E tem mais. Se a tradição gnóstica fosse só heresia sem fundamento, por que o imperador Teodósio precisou de decretos militares específicos em 380 e 391 d.C. para destruir fisicamente esses textos? Você não mobiliza a força do Estado para exterminar metáforas inofensivas. Em 1945, um camponês egípcio chamado Mohammed Ali Al-Saman cavava adubo perto de Nag Hammadi quando encontrou um jarro de barro selado. Dentro, 13 códices de papiro, enterrados por monges que sabiam exatamente o que estava chegando: a destruição institucional de tudo que contradissesse a narrativa oficial. O que apareceu nesses textos? Descrições funcionais, práticas, de como os arcontes operam, não como conceitos abstratos, como entidades com mecanismos específicos de ação sobre o corpo humano. Se o simbolismo explica tudo, por que alguém precisou esconder os documentos no deserto? Existe um conhecimento
que os primeiros cristãos gnósticos possuíam há 2000 anos. Eles chamavam de discernimento arcônico, a capacidade de identificar a presença de uma influência externa através das reações involuntárias do próprio corpo. Eu chamo de leitura somática espiritual. E a ideia central é simples ao ponto de parecer óbvia quando você ouve. O corpo sabe antes da mente. Isso significa que certas reações físicas, aquele frio localizado que não tem explicação, a rigidez súbita na nuca, a exaustão que aparece depois de certas interações, o pensamento que chega com uma intensidade que não é sua, podem não ser seus problemas. Podem ser sinais. Pensa comigo. Você já entrou num ambiente e sentiu aquele peso no peito antes de qualquer coisa acontecer? Ficou com uma pessoa e saiu de lá drenado, vazio, sem conseguir explicar? Teve um pensamento que parecia completamente diferente do seu padrão. E esse pensamento te empurrava contra você mesmo? Seu corpo gritava. Sua mente treinada encontrou uma explicação racional. E você ignorou o corpo. Jesus não fazia isso. Ele reconhecia e nomeava. E então agia. O teólogo Morton Smith, da Universidade Columbia, documentou em 1978 que as práticas de Jesus tinham paralelos diretos com tradições de reconhecimento de entidades no mundo antigo mediterrâneo. Não folclore, mas tecnologia espiritual funcional. A pesquisadora Elaine Pagels, de Princeton, confirmou. Os gnósticos não eram dissidentes loucos. Eram herdeiros de uma tradição mais antiga que a igreja institucional. Uma tradição que incluía o mapeamento preciso de influências externas sobre o corpo. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente divulgar. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar com história, com ciência e com os próprios textos que sobreviveram apesar de tudo. Marcos 9. O evangelho mais antigo que temos, escrito por volta do ano 70. Um pai traz o filho e descreve os sintomas com uma precisão que não é poética, é clínica. O corpo endurece, espuma na boca, ranger de dentes, rigidez nos membros. Às vezes o corpo é arremessado ao fogo, às vezes à água, como se algo dentro tentasse destruir o hospedeiro. Isso não é linguagem de parábola, é sintomatologia. E não eram só os judeus da Galileia que mapeavam isso. No Egito pré-cristão, sacerdotes do templo de Ísis possuíam papiros de diagnóstico descrevendo exatamente os mesmos padrões como sinais de presença de entidades demiúrgicas. O frio súbito, a rigidez, a sensação de ser observado por dentro. Na Mesopotâmia, os exorcistas da tradição Azipu documentavam os mesmos marcadores há 3.000 anos antes de Cristo. A voz que muda de timbre, o olhar que não está lá, a força desproporcional ao tamanho do corpo. Civilizações que nunca se encontraram, chegando na mesma. Conclusão. Coincidência? Ou todas elas mapeavam algo real que a nossa geração perdeu o vocabulário para descrever? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar. Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna encontrou, sem saber exatamente o que encontrou. Em 2004, o neurocientista Michael Persinger, da Universidade Laurentiana, no Canadá, aplicou campos eletromagnéticos de baixa frequência no córtex temporal de participantes. O resultado o perturbou o suficiente para publicar. Participantes relataram consistentemente a sensação de presença, uma entidade, algo que não era eles. Não alucinação vívida, uma certeza somática de alteridade. Algo estava ali. Em 2014, pesquisadores da École Polytechnique Fédérale de Lausanne reproduziram isso com pacientes neurológicos. A conclusão: o cérebro possui mecanismos específicos para detectar presença que podem ser ativados por estímulos externos ao próprio corpo. Leu direito. O cérebro tem um sistema de detecção de presença.
Um sistema que a neurociência mainstream ainda não sabe bem o que fazer com isso. Quando publiquei essa pesquisa no Mentes Despertas, recebi mensagens de neurocientistas, de psicólogos clínicos, de médicos, todos dizendo a mesma coisa em privado. Os dados existem, mas não há framework acadêmico para interpretar. Não há framework porque o framework foi destruído no século IV. Deixa eu te falar de um caso concreto. Uma terapeuta somática de São Paulo, vou chamar de Renata, trabalhou 11 anos com pacientes de transtorno dissociativo. Padrão consistente em 70% dos casos severos. Frio localizado na base da coluna. Rigidez na nuca. E uma qualidade de pensamento que os próprios pacientes descreviam com as mesmas palavras, sempre. Esses não são meus pensamentos. Renata começou a estudar os textos gnósticos por curiosidade acadêmica e encontrou no livro secreto de João, um dos manuscritos de Nag Hammadi, uma frase que a parou completamente. O texto descreve como os arcontes criam no ser humano uma contrafacsímile da alma, um padrão de pensamento implantado que o indivíduo experimenta como seus próprios pensamentos, mas que serve à agenda da entidade. Ela não estava lendo teologia. Estava lendo a descrição clínica do que via toda semana na sua sala de atendimento. Padrão demais para ser coincidência. Mas sabe quem você menos esperaria que já sabia disso? O Vaticano. O arquivo apostólico contém documentos de exorcismo do século XIII, com catalogações físicas de sintomas de presença arcônica, em linguagem escolástica tomista, mas os marcadores são os mesmos: alteração de temperatura corporal, mudança de voz, força anormal, conhecimento que o indivíduo não deveria possuir. O Rituale Romanum, manual oficial de exorcismo da Igreja, atualizado em 1999, ainda lista critérios físicos para possessão genuína, funcionalmente idênticos ao que os gnósticos chamavam de influência arcônica. A Igreja destruiu os textos gnósticos e então catalogou os mesmos fenômenos com outros nomes e guardou esse conhecimento para uso exclusivo de uma hierarquia especializada. As mesmas pessoas que mandaram queimar os livros, guardam os livros. Olha o que a gente juntou. 3 civilizações antigas, independentes, mapeando os mesmos marcadores físicos. A neurociência descobrindo um sistema cerebral de detecção de presença que não consegue explicar. Uma terapeuta de São Paulo encontrando nos papiros do Egito a descrição dos seus pacientes. E o Vaticano usando em segredo o que mandou destruir publicamente. Tudo apontando na mesma direção. Então, por que isso não está nos livros de teologia? Por que seu pastor nunca mencionou? Por que seu terapeuta não tem essa conversa? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o controle. Quem ganha com você não sabendo reconhecer a presença de um arconte? Primeiro, qualquer sistema que depende de você atribuir todos os seus pensamentos e impulsos negativos exclusivamente a você mesmo. A indústria farmacêutica fatura 500 bilhões de dólares por ano, vendendo a ideia de que toda alteração de estado interno é um desequilíbrio químico seu. Se você tiver um framework para identificar influências externas, uma parte considerável desse mercado desaparece. Segundo, as instituições religiosas que baseiam sua autoridade no monopólio do acesso ao sagrado. Se qualquer pessoa puder desenvolver discernimento espiritual direto, sem mediação institucional, o sacerdote, o pastor, o bispo se tornam desnecessários. É exatamente por isso que o conhecimento gnóstico foi classificado como heresia, não por ser falso, mas por ser democratizante. E como garantem que você não descubra? Associam qualquer discussão séria sobre entidades à superstição ou à psicose.
O simples ato de levar isso a sério já cria risco social. Treinam profissionais de saúde com um paradigma que, por definição, não acomoda causas não materiais. O psicólogo bem-intencionado não está mentindo, ele simplesmente nunca recebeu as ferramentas. E corrompem os textos na tradução. A palavra grega daimon, que no contexto original não era necessariamente negativa, virou demônio no latim. O mapa foi adulterado. E você estudou o mapa adulterado. Funciona há 1700 anos. E quem paga o preço? Você. Vivendo com pensamentos que sente que não são seus e acreditando que são. Sentindo essa exaustão inexplicável depois de certas pessoas e chamando de estresse. Experimentando aquele peso sem nome e tomando ansiolítico. Não é fraqueza, é falta de mapa. Eu entendo que é perturbador sentir isso. Eu também fiquei paralisado quando as peças se encaixaram pela primeira vez. Mas paralisia não protege ninguém. O que protege é reconhecimento. E agora eu vou te dar as ferramentas. Chega de teoria. 3 práticas, aplicáveis hoje, sem rituais, sem comunidade, sem iniciação, só atenção. Primeiro, o inventário somático. Antes de qualquer situação de alta carga, uma conversa difícil, um ambiente pesado, uma notícia intensa, 30 segundos. Só 30. Da cabeça aos pés. Note a temperatura do corpo. Note onde há tensão. Note o estado dos seus pensamentos. Depois da situação, repita. O que mudou? O frio na base da coluna que não estava antes? A rigidez na nuca? O padrão de pensamento que ficou circulando depois que você saiu? Isso não é paranoia, é calibração. É o que Jesus fazia antes de agir. Ele lia o ambiente antes de nomeá-lo. Começa por aqui, hoje. Segundo, a pergunta de origem. Quando um pensamento aparecer desproporcional à situação, que te empurre contra seus próprios valores, que chegue com uma intensidade estranha, pare. Não lute contra ele. Não o julgue. Só faça uma pergunta simples, internamente. Esse pensamento vem de mim? No livro secreto de João, essa prática é chamada de discernimento de origem. Distinguir o que emerge do interior do que é introduzido do exterior. A maioria das pessoas que começa isso relata, em 2 a 3 semanas, uma redução nos estados mentais intrusivos. Não porque criaram uma crença nova, mas porque pararam de se identificar automaticamente com tudo que passa pela mente. Terceiro, esse é para quem quer ir fundo de verdade. Estude os nomes. Os arcontes não são figuras abstratas na cosmologia gnóstica. Eles têm nomes, domínios e padrões de influência específicos. Yaldabaoth, Saklas. Os 7 regentes, cada um associado a um padrão emocional e cognitivo particular. Isso não é mitologia decorativa, é taxonomia funcional. Quando você nomeia o padrão, ele perde opacidade. O que tem nome pode ser enfrentado. O que não tem nome te controla. Silenciosamente. Atenção a 2 erros que a maioria comete. Erro 1. Começar pelo passo 3 sem ter feito os anteriores. Estudar os arcontes sem base somática cria pessoas que sabem o nome de tudo e reconhecem nada. É armadura sem corpo dentro. Erro 2. Usar esse framework para diagnosticar os outros. Discernimento é sobre sua experiência interna. Quando vira julgamento externo, perdeu a função. Completamente. O que esperar? Nas primeiras semanas, uma estranheza útil. Você começa a notar padrões que antes eram invisíveis. Depois de um mês, uma separação crescente entre você e os estados intrusivos. Eles não desaparecem, mas você para de ser eles. Com consistência, o que os gnósticos chamavam de gnose, não como crença, mas como experiência direta de que existe algo em você que os arcontes não alcançam. Não é mágica, é o que Jesus chamava de conhecer a verdade. E a verdade, segundo ele, liberta.
Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que as histórias de possessão nos evangelhos eram metáforas convenientes. Descobriu que Jesus mapeava reações físicas específicas à presença arcônica e que esse mapa foi deliberadamente destruído e substituído por alegorização de conveniência política. Viu as provas históricas de 3 civilizações independentes, científicas, da neurociência que encontrou o que não esperava encontrar. Clínicas de terapeutas que leram papiros egípcios e reconheceram seus pacientes. E institucionais do próprio Vaticano, usando em segredo o que nega em público. Entendeu quem ganha com a sua ignorância sobre isso. E agora tem 3 práticas para começar a desenvolver o discernimento que foi roubado de você há séculos. Em 20 minutos, você aprendeu o que levou séculos para enterrar. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que olha para os próprios estados internos com os olhos abertos. Não com medo, com clareza, com ferramentas. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Tem muito mais sobre a hierarquia completa dos arcontes e as práticas gnósticas de proteção que não coube aqui. Se você quer esse vídeo, deixa nos comentários a palavra arconte. Vou usar como sinal para priorizar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. O algoritmo usa isso para decidir quem merece ver esse conteúdo. E tem muita gente que precisa dessa informação e nunca vai encontrá-la numa igreja ou numa faculdade de teologia. E se inscreve para não perder o que vem. Lembra! Você não está louco por sentir que alguns pensamentos não são seus. Você estava sem mapa. Agora você tem um. Nos vemos no próximo.